Hoje a gente vai falar sobre denotação e conotação. Alô? Bom, vamos ver alguns exemplos de frases no sentido denotativo. A galinha botou 2 ovos, as joias de Maria foram roubadas, eu quebrei meu óculos sem querer, o anel de Joaquim é de ouro, meu cachorro está doente, o motorista que estava embriagado atropelou a criança, os domadores quase foram mordidos pela fera, o sol não raiou nesta manhã, os rios são importantes recursos hídricos, a criança comeu doce demais no aniversário. Então, se vocês perceberem aqui, ó, eu tenho essas frases no sentido denotativo, tá? São palavras retiradas do próprio dicionário, sem nenhuma alteração, né? Não está no sentido figurativo, tá? Já vai falar mais sobre isso. Então, nós temos a denotação e temos a conotação. Denotação é o emprego da palavra no seu sentido próprio, comum, habitual, preciso, aquele que consta nos dicionários. Então, vem de dicionário, seria no sentido real. E a conotação é o emprego de uma palavra tomada em um sentido figurado, que depende do contexto. Então, conotação, né? C de conotação vem de criatividade no sentido decorado, figurado. Então, guardem isso. Denotação vem de D, de dicionário, sentido real, e conotação vem de C, de criatividade, sentido figurado. A denotação, quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada no seu sentido literal, ou seja, o sentido que carrega o significado básico das palavras, expressões e enunciados de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, dicionarizado das palavras, né? A palavra no sentido real, as palavras no sentido real sem nenhuma alteração, não sendo de forma figurativa. De maneira geral, o sentido denotativo é utilizado na produção de textos que têm função referencial, cujo objetivo é transmitir informações, argumentar, orientar a respeito de diversos assuntos, como é o caso da reportagem, de editorial, artigo de opinião, resenhas, artigos científicos, atas, memorando, receita, manual de instrução, bula de remédios, entre outros. Nesses gêneros discursivos textuais, as palavras são utilizadas para fazer referência a conceitos, fatos, ações, em seu sentido literal. Então, o sentido denotativo, ele é usado mais no sentido literal. A professora pediu aos alunos que pegassem o caderno de geografia. A polícia capturou os 3 detentos que haviam fugido da penitenciária de Santa Cruz do Céu. O hibisco é uma planta que pode ser utilizada tanto para ornamentação de jardins quanto para fabricação de chás terapêuticos a partir de suas flores. Amor, forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Os domadores conseguiram enjaular a fera e o cachorro da vizinha fugiu esta manhã. Tá? Então, são frases aqui, são expressões que eu coloquei no sentido denotativo, né, para vocês perceberem que ele está estabelecendo uma comunicação, né? Está passando algo para o leitor, está no sentido literal. Já a conotação, quando a linguagem está no sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada no sentido figurado. Ou seja, aquelas cujas palavras, expressões, enunciados ganham um novo significado, em situações e contextos particulares de uso. O sentido conotativo, ele modifica o sentido
denotativo, né, literal, das palavras e expressões, ressignificando-as. De maneira geral, é possível encontrarmos o uso da linguagem conotativa nos gêneros discursivos textuais primários, ou seja, nos diálogos informais do cotidiano. Entretanto, são nos textos secundários, ou seja, aqueles mais elaborados, como os literários e publicitários, que a linguagem conotativa aparece com maior expressividade. A utilização da linguagem conotativa nos gêneros discursivos, nos literários e publicitários, ocorre para que se possa atribuir mais expressividade às palavras, enunciados e expressões, causando diferentes efeitos de sentido nos leitores e ouvintes. Eu vejo que a linguagem conotativa a gente pode encontrar também no sentido literário, tá? Mas quando a gente encontrar ele no sentido literário, vai ser para dar mais ênfase, mais expressividade nessas palavras. Eu tenho aqui uma chargezinha, né, uma tirinha que diz assim: quando o valentão Moe diz para Calvin que ele vai comer asfalto, não esperamos que a ameaça seja cumprida ao pé da letra, mas sabemos que o sentido dado à expressão é negativo. Moe usa o sentido figurado para dizer que Calvin vai passar por maus pedaços do quinto ano. Pois bem, temos aí bons exemplos de denotação e de conotação. Então, nessa charge do Moe, ele diz assim: você vai comer asfalto no quarto período, babaca. Fique esperto, entendeu? Ótimo, estou morto, né? Ele diz. Quinto período, estudo em estado de ameaça terrorista, igual a uma aula de educação física. Né? Então, vejo que nessa charge aqui, ele está mostrando sentidos de denotação e de conotação, né? No sentido literal, né? Ele diz: você vai comer asfalto, né? No quinto período, babaca. Fique esperto, entendeu? Está sentido conotativo, né? O diálogo do dia a dia no cotidiano. Ótimo, estou morto. Quinto período, denotação, estudo em estado de ameaça terrorista, né? Está aqui no sentido figurativo, igual uma aula de educação física. É possível notar um diálogo aqui entre esses dois amigos aqui, o H e o Ed, sortudo. A pergunta metafórica feita por H ganhou uma resposta inesperada, visto que seu amigo não compreendeu o sentido conotativo, ou seja, o sentido figurado empregado na sua linguagem. A resposta: você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês, também utiliza uma linguagem figurativa, pois pendurar a conta quer dizer, na verdade, consumir e protelar o pagamento, certo? Diz assim: qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? Né? Aí ele responde: você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Né? Então, a resposta que ele teve, uma resposta inesperada, né? Está no sentido conotativo, né? Quer dizer, se você está aqui porque o dono do bar não deixa você pendurar a conta. Aliás, deixa você pendurar a conta até o final do mês. Então, pendurar a conta está o quê? No sentido figurativo, né? Quer dizer que deixa você pagar depois, consumir e pagar depois, né? No sentido conotativo. Eu tenho aqui uma receita de bolo de arroz, né? 3 xícaras de arroz, uma colher de manteiga, uma gema, um ovo, né? Uma receita simples como vocês conhecem, tá? Então, uma receita de bolo, uma bula de remédio mesmo, eles são exemplos de textos denotativos. Eu tenho aqui um texto denotativo e outro texto conotativo, ou seja, esse texto conotativo foi tirado, né, de um outro texto que também era denotativo, né? Então, olha, quando eu falo denotativo, na lua, eu digo a lua, do ladinho luna,
é o único satélite natural da Terra, situando-se a uma distância cerca de 384.405 quilômetros do nosso planeta. Seu perigeu máximo é de 356.577 km e seu apogeu máximo é de 406.655 km. Segundo a última contagem, mais de 150 luas povoam o sistema solar. Netuno é marcado por 13 delas. Urano por 27, Saturno por 60, Júpiter é o que tem mais até então e possui 63. A Lua terrestre não é a maior de todo o sistema solar. Ganímedes, uma das luas de Júpiter, é a maior. Mas nossa Lua continua sendo a maior proporcionalmente em relação ao tamanho, em relação ao seu planeta. Com mais de um quarto do tamanho da Terra e um sexto da sua gravidade, é o único corpo celeste visitado por seres humanos e onde a NASA, a sigla em inglês National Aeronautical and Space Administration, pretende implantar bases permanentes, tá? Então, veja um texto denotativo, um texto que está passando informação, comunicação, são palavras tiradas do dicionário, né? Denotativo vem de dicionário, de real. Já no texto 2, sobre a lua, eu digo, tu és a lua linda, branca iluminada. É como ela é minha namorada que vejo, admiro e me ilumina toda noite. Tu és a lua, minha lua brilhante, minha inspiração, meu sonho, que me invade e me fascina a cada instante. Né? Então veja que esse trechinho aqui desse poeminha, né? Ele está no sentido o quê? Conotativo, está no sentido figurado. É como ela é minha namorada, que vejo e admiro, né? Então está aqui, ó, já está claro, né, que diz ela, né, é a namorada que vê, né? A lua é a namorada que vê e ilumina toda a noite. Tá? Então, aqui um esqueminha para vocês guardar. Então, eu tenho a linguagem, né? A nossa língua falada, que ela pode ser denotativa e pode ser conotativa. A denotativa apresenta sentido não figurado, né? É mais comum nos textos literários. Já a conotativa ela apresenta já um sentido figurado, mais comum nos textos literários.